Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Física, terceira série. Nós vamos começar nosso capítulo 3, né? Nossa primeira aula. Nós vamos estudar a parte de termometria, calorimetria e dilatação, tá? Eu subdividi numa aula que nós vamos ver dilatação dos sólidos e finalmente dos líquidos, tá? Para poder ficar uma coisa mais uniforme, mais interessante, mais leve. E essa parte de termometria, né, já é conhecido nosso, tá? Só que nós vamos ver no nível mais sofisticado, tá? E minha função é elevar o vocabulário de vocês. Vocabulário e habilidade de entender o conceito, de fazer os exercícios adequadamente, tá? Como nós temos feito, mas podemos melhorar. E nós temos que explorar o máximo o enunciado, né? E a questão do conceito. A primeira parte do conteúdo, nós ouvimos e vemos a aula. Depois é outra parte, né? Que é resolução de exercício, né? Resolução de exercício é o bolo. Isso aqui é basicamente a receita, tá? Nós temos, né, o estado físico da matéria, né, que também é conhecido, que é o sólido, líquido e o gasoso. São três estados por conta de um fenômeno chamado coesão molecular, tá? Quando você vê que está tudo junto aqui, ele está sólido, está todo mundo junto, né? Quando nós falamos que estamos juntos, porque estamos sólidos, certo? Então, quando o estado está sólido, porque as moléculas estão juntas. No estado líquido, quando as moléculas começam aqui a se soltar, ela flutua, certo? E no gasoso, quando as moléculas estão soltas, certo? É só lembrar que durante as aulas, como é que estamos? Todo mundo junto. Durante a prova, estamos o quê? Gasoso. E durante a manhã, nós estamos em movimento, ou seja, estamos líquido. Então, os três estados o quê? Sólido, líquido e gasoso, tá? Devido à sua coesão molecular. Sólido, junto. Líquido começa a se desprender e gasosos estão o quê? Separados. Beleza? Vamos ver a questão do termômetro, tá? A questão de temperatura é o quê? Medida da agitação das moléculas, né? Quando você acende o fogo, calor, né? Ela vai o quê? Se movimentando, certo? Então, nós temos uma aplicação aqui, que é o termômetro de mercúrio clínico. Um termômetro de mercúrio possui um bulbo reservatório de vidro contendo mercúrio ligado a uma haste de vidro, tá? Então nós temos o bulbo líquido e o capilar, que são as partes do termômetro, tá? Entre 1700 e 1750 foram construídos os primeiros termômetros de bulbo pelos físicos Daniel Gabriel Fahrenheit e Anders Celsius, correto? Leitura e interpretação de termômetro, tá? Isso aqui está graduado na escala Celsius, isso aqui na escala Fahrenheit, tá? Aqui você vai ver o que? Aqui tem 30, 25, 20, né? 15, 10, 5, 0, tudo abaixo de 0, tá? Aqui vai ser 5, 10, 15, 20, né? Como está cruzando aqui na figura aqui. Continuando, aqui no meio aqui é 25, 30, 35, 40, 45 e 50 graus, tá? Aqui na escala da direita é graduada em Fahrenheit, né? Uma escala que é utilizada nos Estados Unidos, tá? Eles consideram que a fase líquida é a partir de 32 e a fase gasosa acima de 212, tá? Então você tem o que? 40, 35, 20, 15 e 0. Abaixo de 0 Fahrenheit aqui. Aqui a escala já vai para 15, 20, 25, né? No caso 30, perdão, 40, 50, 60, 70 e 80 Fahrenheit, tá? E o objetivo desse capítulo é o quê? De vocês fazer as conversões, de estudar os tipos de escala, né? Que nós temos as escalas que faz a conversão Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nós temos as escalas arbitrárias, que é construído a partir de uma dessas três. E também temos a questão da escala, que você vai ter o quê?
da variação, tá? Então, nós temos a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui é considerado o zero, tá? Que PF significa ponto de fusão, onde que o sólido passa por líquido. Nós temos o segundo ponto de fusão, que nós chamamos também de ponto de ebulição, ou seja, do líquido para o gasoso, tá? E nós temos as três escalas aqui, que é Celsius, Fahrenheit e Kelvin. 0, o C e o 100. O Fahrenheit 212, F 32. E Kelvin 373, o Kelvin e 273. Então, tudo que está embaixo é fusão, o que está no meio é o líquido, né, que está acontecendo, e aqui em cima aqui, né, você tem o que? Ponto de ebulição, onde passa para o estado gasoso, tá? Você fazendo essa relação aqui, fica o que? 100, C sobre 100, F menos 32 sobre 180, que é igual a K menos 273 sobre 100. Simplificar todo mundo aqui embaixo por 20, vai dar C sobre 5, F menos 32 sobre 9, K menos 273 sobre 5, né, que são as três fórmulas utilizadas, certo? E nós temos a questão da variação das escalas, tá? Que nós temos a escala A, a escala B e a escala E, né? Para poder diferenciar um outro aqui, tá? Então você tem a variação da escala Celsius, na Fahrenheit e da Kelvin, tá? Então você vai ter o que? Fazendo essas manipulações aqui, tá? Que vai ser ΔC, vai ser 100 menos 0, que é 100 menos 0, e 212 menos 32, que é 180, e 373 menos 273, que no caso aqui dá 100. Então, simplificando novamente por 20, vai dar o que? ΔC sobre 5 e ΔF sobre 9. E o ΔK ou ΔT, que não tem problema, vai ser também sobre 5, tá? A mesma variação que existe na Celsius vai ser igual à variação na escala Kelvin, tá? E nós temos a escala arbitrária, tá? Uma escala qualquer, uma escala que você pode colocar qualquer ponto de fusão e ponto de ebulição, desde que seja baseado na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Aqui você tem x2 e x aqui, x1 aqui, y2, y1. Isso aqui é o meu primeiro ponto de fusão, isso aqui é meu segundo ponto de fusão, que eu chamo que ponto de ebulição, tá? Então a relação como é que ficou? Vai ser x menos x1, x2 menos x1, tá? Y menos y1, numerador, e y2 menos y1, tá? Eu só peço que vocês prestem atenção, tá? Quando for fazer esse tipo de problema, né? Você vai pegar sempre o do meio para cá, que vai ser o que? Meu numerador, tá? Então, esse menos esse cara aqui. Esse menos esse cara aqui. Esse cara menos esse cara vai ser esse cara aqui. E esse cara menos esse cara vai ser também esse cara aqui, certo? Então, não tem problema, tá? Agora são exercícios complementares, tá? Uma temperatura de 10 graus Celsius pode ser expressa na escala Fahrenheit, né? Qual é o valor da temperatura expressa na escala F? A dinâmica é o mesmo, tá? A escala dada, que é Celsius, e a escala pedida, tá? Então, qual foi a escala dada? A Celsius e a pedida, a Fahrenheit. Eu vou escrever as duas fórmulas. Se eu não sei de cor, eu vou aqui atrás, ó. Eu vou aqui atrás e vou escrever que é C sobre 5, F menos 32 sobre 9, tá? Sem nenhum problema, sem nenhum estresse, tá? Então, coloquei, né, uma observação para vocês verem o seguinte. Para resolver a questão, devemos observar o comando da questão. O comando da questão, o que ela pede, os dados que fornece e palavras-chave que podem facilitar a resolução, tá? Então, o que ela pede e os dados, palavras-chave, né, palavras que são conhecidas. A escala dada pelo problema é C, a escala pedida é F. Então, o que? É C sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9, né? Só fazer a continha aqui, né? Que é C sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9. A escala que deu 10, 10 por 5 deu 2, F menos 32 sobre 9, que vai ser 2 vezes 9, 18. Esse cara que é negativo vai passar para cá positivo,
18 mais 32, que é igual a 50 Fahrenheit. Beleza? A questão 2, qual é o valor da escala F que acusa o mesmo valor da escala Celsius? Isso é uma questão clássica que aparece em tudo que é canto. Prova de vestibular, prova de militar, questão de trabalho, é bem clássico. Então o que eu tenho que fazer é o quê? Da escala F e a escala Celsius. Tem que é o comando da questão. Eu vou escrever a fórmula da escala F e a fórmula da escala Celsius. E depois vou colocar o X, certo? Vou colocar o X. Então vai ser F menos 32 sobre 9, que é igual a C sobre 5. Então no lugar do F vou colocar o X, no lugar do C vou colocar o quê? O 5. Então vai ser quem? 5 vezes X menos 32, 9 vezes X vai ser o quê? 9X. 5x menos 32 dá o quê? 5x menos 160, que é igual a 9x, tá? Aí resolver uma equação normal, tá? Que é o quê? 5x menos 9x, que é o quê? Que é igual a 160. O x é menos 40. Então, menos 40 é o valor que acusa o mesmo valor da escala Celsius em Fahrenheit, né? Mas o professor, né, lembra, né? Coloca um OBS, um feedback, um toque, uma dica, né? Que, se por acaso aparecer uma questão pedindo o mesmo valor da escala Celsius Fahrenheit, por favor, não coloque menos 40, que o professor vai ficar triste. Vai colocar essa resolução aqui direitinho, para poder chegar aqui menos 40, tá? Passo a passo para mim. Na escala 3, né? Um verão de Nova York marca 45 Fahrenheit na sua variação. Calcule sua variação da escala Celsius. Nesse caso ele quer o quê? Conversão, variação. Ele quer variação. Então eu vou utilizar aquele delta. Então, vamos voltar aqui. Sempre vamos voltar. Vamos voltar para que nós possamos saber onde nós viemos, né? Nós já até ultrapassamos já. Então é delta F sobre 9 e delta C sobre 5, tá? Que ele quer da variação da Fahrenheit para passar para variação da Celsius. Então, sem nenhum problema aí. Então, né? Agora a questão 3, 45. Mesma coisa aqui, para calcular a variação da escala, basta fazer a relação, tá? Delta F sobre 9, que é C sobre 5. 45 sobre 9 dá 5, é C sobre 5. 5 vezes 5 dá o quê? 25 Celsius. Então, minha variação vai ser 25 graus Celsius. Beleza? Que o professor está mostrando para vocês de que ponto do conteúdo é tirada a resolução, certo? Para que nós possamos ter um contato maior, ter uma análise e buscar para poder depois enfrentar os mais difíceis, certo? Então, vamos embora. Na questão 4, em uma escala arbitrária A, adota-se o valor de 30A para o ponto de gelo e 190A para o ponto de vapor. Em outras palavras, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? Então, o que ele quer? Qual é a relação de conversão de temperatura na escala A e Celsius? Então, é uma escala aqui arbitrária, porque ele construiu uma escala inédita para poder se basear numa escala já existente. Determine em A a temperatura correspondente a 40 graus Celsius. Então, aqui, ó, 30, 190, 0 e 100. Celsius é o quê? Ponto de fusão de Celsius é 0 e 100 é o ponto de ebulição. C é uma escala aqui qualquer, E na escala qualquer. Então, por favor, tá? Vamos fazer nessa ordem aqui, tá? Vai ser E menos 30, aqui em cima aqui. 190 menos 30, nessa ordem aqui. C menos 0, que é C sobre 100, né? Porque 100 menos 0 é 100. E ficou E menos 30, que é igual a sobre 160, que é igual a 100 sobre 100. Né? A gente simplificou aqui para poder ficar no denominador. Vai ficar 8 aqui embaixo, vai ficar 5 aqui embaixo. Certo? Então vai ser E menos 20 sobre 8, que é igual a C sobre 5. E agora vamos substituir. E menos 20 sobre 8, 40 sobre 5. Então, E menos 20 sobre 8, que é igual a 8, porque 40 dividido por 5 é 8, né? 8 vezes 8, 64, né? Que nesse caso é mais 20, tá? Só vamos
No caso aqui, vamos conferir, tá? Vamos dar uma pequena retificada, que é normal, por causa da questão da edição. Dá 94. Certo? Tá jóia, tá show. Certo? Importante você fazer essa mecânica aqui, tá? Que esse cara menos esse cara menos esse, os dois vão ser o quê? Numerador. Esse cara menos esse cara menos esse vai ser o denominador. Depois, só fazer as situações solicitadas, certo? O enunciado, né? Quando ele pedir conversão, você apenas vai colocar esse cara aqui, tá? A questão 5, uma certa massa de gás perfeito sofre uma transformação isobárica, pressão constante, e sua temperatura varia de 293 Kelvin para 543 Kelvin. A variação da temperatura do gás nessa transformação, medida na escala Fahrenheit, foi de... E nesse caso o quê? Ele começou 293 e foi até 543. Então houve o quê? Uma variação, certo? Então, como veio o enunciado, a temperatura varia o quê? De 293 até 543. Então temos o ΔK sobre 5, o ΔF sobre 9. Então, se você diminuir isso menos isso, vai ser o quê? 250 sobre 5, que é ΔF sobre 9. Então, se você dividir 250 por 5, vai ser 50, que vai multiplicar esse cara aqui, que é 9. Então, meu ΔF vai ficar o quê? 450 Fahrenheit. Beleza? E chegamos no final da aula, tá? Para a casa 1 até o 4, de verso 5, tá? A D1 vai ser uma lista de exercício, baseado na nossa aula, tá? E nossa próxima aula ao vivo vai ser continuação dessa. Certo? Aquele abraço, estamos juntos e bons estudos.